Na página 26, antes de mais nada, deixe-me contar, abrir um parênteses, que eu estava relendo, já está todo rabiscado no meu livro, mas é interessante, que as almas inferiores renascem inúmeras vezes em intervalos relativamente curtos. Aquilo que está, na verdade, da vida, volume 9, que nós estudamos, em média, não é uma conta matematicamente rigorosa, mas em média, os espíritos baixos, de 15 a 20 anos depois, já está novamente voltando para a Terra. E os mais elevados, em média, 40 anos. Mas tem aqueles que são bem mais evoluídos, que o mestre cita aqui, almas que pertencem a esse mundo a níveis elevados, bem elevados, após deixar o corpo carnal, se sentem imensamente felizes na vida espiritual. Por isso que a grande maioria dos espíritos que já estão nesse patamar, que ele pode optar se quer voltar novamente para a Terra ou quer continuar no mundo espiritual, a grande maioria fala, não, eu não quero mais reencarnar, não. Por isso que na Terra prevalece a grande quantidade do que espíritos não muito elevados. Por isso nós temos que ter um pouco de paciência com certas pessoas. E como tem a possibilidade de alcançar grande evolução espiritual nesse período, permanecem na esfera espiritual até surgir alguma situação especial. Às vezes chegam a permanecer durante vários séculos. Permanece vários séculos no mundo espiritual para depois voltar para a Terra. Um exemplo disso é o Elias, né? Elias, que ficou 9 séculos no mundo espiritual, estava até na Bíblia, Malaquias, eu não lembro qual que era, que falou, eu vou mandar Elias de volta. E quando perguntaram para Cristo sobre Elias, mas não disseram que Elias ia voltar, estavam cinco discípulos com Cristo, quando Cristo falou com Moisés e Elias, o espírito de Moisés e Elias. E o rosto de Cristo se mudou totalmente, ficou totalmente diferente, com muita luz. E foi tão nítida a imagem de Cristo conversando com Elias e também com Moisés, que Pedro falou para Cristo, se o senhor quiser, posso fazer uma cabana para eles ficarem aqui, né? Mas aí Cristo falou para ele o seguinte, o que vocês viram aqui não conte para ninguém enquanto estiver aqui na terra. Foi quando os discípulos perguntaram, mas não falaram que Elias voltaria? Não iria voltar? Aí Cristo falou, mas ele veio. Fizeram o que fizeram, quer dizer, veio, mas mataram Elias. E entre os discípulos houve aquela conversa. Então era o João Batista, né? Isso em todos os evangelhos consta, então está bem claro que Elias era a reencarnação de João Batista. Então é o caso que está aqui. Às vezes chegam a permanecer durante vários séculos, mas esse espírito bastante elevado, né? Então aqui tem muitas coisas interessantes, mas vamos lá, página 26, quinto texto. No quinto texto diz o seguinte, quantas pessoas querem saber que livro que é? O Mistério da Vida. Mistérios da Vida. Quantas pessoas não estão ferindo a si mesmas todos os dias? Antes de continuar, a gente vai lembrando, alguém pode estar querendo saber como que foram feitos esses textos pequenos. O professor Tocorrissa, o professor Seixo também, eles lendo os livros da Verdade da Vida, começou a marcar, opa, esse texto é importante, esse texto é importante. Falou, e fizeram aqueles textos que eles acharam muito importantes, ficaram aqui. Tá? São textos do livro, que estão no livro da coleção A Verdade da Vida. Quantas pessoas não estarão ferindo a si mesmas todos os dias? A indignação, o ódio, o temor, a ofensa e todos os demais pensamentos e sentimentos negativos ferem a própria pessoa. Ferem a própria pessoa. Já falamos aqui várias vezes. Quando o André Luiz deixou o corpo carnal e chegando lá no mundo espiritual, quando ele saiu do umbral, lá do purgatório, o que os espíritos mais elevados falaram para ele?
sobre a morte dele, sobre a causa da morte dele. Suicidou. Você se suicidou. Mas ele falou, não me suicidei, eu morri doente. Não, você suicidou. Não, eu não me suicidei. Por que estamos falando que ele suicidou? Olha o texto lá. Quantas pessoas não estarão ferindo a si mesmas todos os dias a indignação, o ódio, o temor, a ofensa, né? A raiva, a mágoa, o ressentimento? Todos os demais pensamentos e sentimentos negativos ferem a própria pessoa. Isso é suicídio. Entendeu? Ficar odiando, não querer perdoar, é suicídio. E por esse fato que as pessoas morrem precocemente, porque está se matando aos poucos com esse tipo de sentimentos. A pessoa não percebe, mas ela está se ferindo, está se agredindo. Surgem de vez em quando perguntas de, meu filho, meu marido, não sei o quê, tem um hábito de roer a unha e não consegue parar. O que Karl Menninger fala isso? O que Karl Menninger fala sobre isso? Karl August Menninger, o papa da psiquiatria e psicanálise moderna. Fala, é uma autodestruição. Ele está mordendo a si próprio, se autoagredindo, né? E por isso que, enquanto as pessoas mantiveram uma ideia de materialista dentro dela, concepções materialistas, além de que homem é filho de pecado, que nasceu fruto do pecado, a tendência é sempre buscar uma autodestruição, porque ela não está livre, não está livre. Então, inconscientemente, esse desejo de querer se autodestruir, de querer se mortificar, de se autopunir pela consciência do pecado, faz com que as pessoas se autoagridam, se autopunam, se autodestruam, né? Tudo isso é a própria agressão contra si próprio. Um pequeno susto faz o seu coração bater mais forte, mas alguns minutos depois volta ao normal. Mas segurar a indignação, segurar o ódio, segurar o temor, a ofensa e todos os demais pensamentos e sentimentos negativos, algum tempo depois explode em forma de tumor, em forma de câncer, em forma de úlcera, de Parkinson. E aquele sentimento que a pessoa fala, ai, que raiva, que ódio, e não perdoa, fica assim, que ódio, ela faz assim, não fica tremendo de tanto nervosismo. Só que esse sentimento não saiu, ficou no interior da pessoa. O tempo passa, depois ela passa a ter tremedeira, mal de Parkinson, né? Então, qual é a cura? Perdoar as pessoas com que ela ficou com raiva, com que ela sentiu vontade de explodir, de vingar. E também rir bastante, porque normalmente uma pessoa que fica só pensando nessas coisas é mal-humorada, é cara feia, azeda, é triste, não ri. Tem que rir mais para soltar essas coisas, tá bom? Nesse ponto, a própria psicologia também, uma coisa que é uma tese antiga que eu tenho. A pessoa que vai assistir jogo de futebol, xinga o juiz, a mãe do juiz, xinga o adversário, para ela é bom, porque ela está descarregando uma tensão, que às vezes a tensão não é contra o time, não é contra o jogador, não é contra o juiz, mas está descarregando aquela tensão, está soltando, né? Está eliminando aquilo que ela interiorizou dentro dela. Então, aquilo que aconteceu com aquela senhora que está no livro Viver Junto com Deus, ela estava com nevralgia, lembra? E aí o mestre falou, olha, ela está reprimindo vem do verbo reprimir, verbo represar, tem o mesmo sentido, a mesma semântica, de guardar, de reter o sentimento de ódio contra a sogra. Então ela tem que descarregar esse ódio, tem que soltar, descarregar. Aí o mestre falou, então para ela bater numa pilar, e xingar, golpear, bater, como se estivesse batendo na sogra, sua víbora, sua jararaca, sua idiota. Aí o mestre pensou, falando, não, é melhor não fazer isso não, porque de repente a sogra aparece, velha rabugenta. Não, então é melhor escrever no papel. Foi aí que iniciou a prática da purificação da mente. A pessoa descarregar toda aquela raiva, sentimento no papel, sentir aliviada, e se quiser fazer palavrão, pode escrever palavrão, do jeito que você sentiu na época que você segurou, escreva lá, aí você descarrega tudo aquilo, né, do que ficar segurando. Por isso que tem momentos que o mestre fala, se você está tão tensa, tão triste,
Quer chorar? Entra no quarto e chora. Chora, chora, chora à vontade. Chora, descarrega aquilo, descarrega, né? Então, o ser humano também tem essas coisas da pessoa muitas vezes guardar. Estamos também analisando, está no livro Educação do Filho de Deus, porque jovens que são muito agressivos com os pais, muitas vezes os pais não percebem, muita cobrança, muita bronca, muita cobrança, muita bronca, o filho vai aguentando, chega uma hora, não tem como segurar. Aí ele explode, agride a mãe, agride o pai, xinga, quebra as coisas. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as palavras, aquelas palavras que magoam, ofendem. Se a pessoa vai tolerando, chega uma hora que já não aguenta mais. É igual um balão, começa a soprar, chega uma hora que explode, não é verdade? Na página 27, o terceiro texto: não faças cara feia, o mundo também fará cara feia para ti. Nós estamos na frente de um espelho. Seja gentil, o outro também vai ser gentil. Cumprimente, o outro vai te cumprimentar também. Agradeça, o outro também vai agradecer. Fala obrigado, o outro também vai te falar obrigado. Não é? É isso que está faltando no dia de hoje. Hoje em dia, as pessoas não têm aquela sensibilidade, aquela educação que os pais davam antigamente. Meu pai era muito rigoroso nessa parte. Muito rigoroso, mas foi bom que a gente aprendeu, nós aprendemos, né? Tanto ele insistia, que quando me disseram, né, eu fui para a Europa, eu notei isso. Você chega a certos países, Inglaterra, por exemplo, você fala, onde fica tal? Da forma que você fala, onde fica a rua tal? Tem uns que nem olham para você. Finge que não ouviu, vai embora, continua andando. Mas você fala, boa tarde, por favor, pode me ajudar? Por favor, boa tarde, por favor. Eles fazem de tudo para você. Tudo é educação. Ô, fulano, Zé, meu pai ficava bravo se algum de nós fosse chamar uma pessoa mais velha do que a gente de você. Ah, você. Ele não aceitava isso. O japonês também. Já os japoneses, os orientais, os chineses também, se o irmão é um ano mais velho, já não é, também já tem um tratamento, não chega a ser senhor, mas é um anchan, né, um tipo de um tratamento de respeito ao superior. Por esse detalhe aqui nós temos que compreender dentro no dia a dia, fazer automaticamente isso, né? Agradeça, retribua, faça com que as pessoas fiquem felizes. Por isso que nós usamos a palavra obrigado. Eu sou obrigado a retribuir a você aquilo que você me fez. É nesse sentido, né? Infelizmente, esses bancos azuis que tem no metrô, dá muito sono para os jovens, né? Jovem senta lá, dá um sono. É bom para quem está com insônia, porque senta lá, finge que está dormindo, porque está no lugar errado. Mas não fica no inconsciente dela o que? O sentimento de culpa, porque está tirando o lugar do outro. Isso é uma coisa que depois fala que como a pessoa não tem sorte, é lógico, não faz nada para ninguém, está tirando dos outros ao invés de dar para o outro, né? Não faça cara feia, o mundo também fará cara feia para você. Nós estamos na frente de um espelho, está vendo? A lei do karma, causa e efeito. Plantou, acolhe. Aí o mestre cita, na verdade, da vida, volume 7, eu até coloquei esse texto, essa frase no segundo livro, terceiro livro meu. Se você vai no local e é tratado com frieza, é porque você está sendo frio com alguém. Você está sendo indiferente com alguém. Você está discriminando alguém. Por isso que você está sendo tratado de uma forma fria, de uma forma que não é uma coisa normal, natural. Mas se você é uma pessoa que trata bem as pessoas, onde você for, as pessoas vão te tratar bem também. Na página 29, oitavo texto diz, não invejes o luxo dos outros. Agradece por estarem sendo vivificados durante o dia de hoje. Inveja, em espanhol fala envidia. Envidia vem do latim. É desejo de não ver. Envidia, é inveja.
Quem tem inveja porque o outro está prosperando, quem não quer ver a prosperidade do outro, não vê a própria prosperidade, porque ele não quer ver prosperidade. Como ele não quer ver prosperidade, nem ele também prospera. Se tem inveja da prosperidade do outro, ele não quer que o outro prospere. Então, como ele não quer que o outro prospere, ele está fazendo o karma do pensamento. Não está? O pensamento, o karma do pensamento. O pensamento, o desejo de que o outro não prospere e que ele possa prosperar. Isso é inveja. Na verdade, tudo isso também, inveja é complexo de inferioridade. Ao invés de ter inveja, procure fazer mais, né? Procure fazer mais. Nós podemos fazer. Agradece por estar sendo vivificado o dia todo hoje. Invejar o luxo dos outros é o erro daqueles que se tornaram corruptos, desonestos, fora da lei. Lembrar sempre da revelação divina da vida eterna. Ao invés de ter inveja da prosperidade do outro, por que você veio para a Terra? Lembre-se disso. Uma vez um jovem falou assim, eu tenho amigos, eu faço tudo certinho, mas eu nunca tenho dinheiro. Tem uns amigos que não fazem coisa certa e estão sempre com muito dinheiro. Eu acho que eu vou seguir esse caminho. Eu falei, não faça isso. Revelação divina da vida eterna. E eu vim não por causa da matéria. Eu nasci, eu vim para a Terra não por causa da matéria. Eu reencarnei não por causa da matéria, mas da vida. Não foi por causa da carne, mas por causa do espírito, para evoluir espiritualmente. Esse é o motivo objetivo da nossa vida aqui na Terra, o fato de nós encarnarmos. Então, não pode esquecer desse objetivo nosso. Para não estragar a vinda na Terra, Cristo ensinou, não nos deixeis cair em tentação. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Tentação não é somente prazeres carnais, não. Todo quanto é tipo de tentação. Se você está em dois, seu cônjuge e você está comendo uma comida gostosa, tem 2 pedaços, um grande e pequeno. Ele não percebeu, você vai pegar o grande? Não deixa cair em tentação. Não é verdade? Então, por isso, na página 30, terceiro texto, dedica-te com afinco aos prazeres cotidianos. Dedica-te. Lembra a pergunta que alguém fez lá daqui, não se sente o vazio no trabalho? Dedica-te com afinco aos prazeres, a fazeres cotidianos. Não existe nobreza nem baixeza no trabalho em si. O trabalho em si não tem coisa, né? Não existe categoria nobre, não. Todo trabalho tem valor de trabalho. A nobreza ou baixeza está na atitude com que se trabalha. Com que atitude você está trabalhando? A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Ralph Emerson. O mestre fala muito sobre Ralph Emerson. A sabedoria consiste em compreender, entender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Mesmo que você fez uma coisa e não deu certo, como aconteceu com Thomas Edison, mais de centenas de tentativas para inventar a lâmpada, não foi perdido, não. Foram experiências que ele compreendeu que não dá certo aquele caminho não dá certo. Foi assim que ele chegou a descobrir a lâmpada e ficou 3 dias e 3 noites sem dormir. Mas eu preciso descobrir. Até que, onde tem esforço, onde tem dedicação, vem uma inspiração lá do mundo celestial. As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo. É por isso que muitos não a reconhecem. Ann Landers. As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo. E por isso que muitos não as reconhecem. Então, você começa a analisar a vida dos imigrantes. Quando vieram os imigrantes, eles não foram deixados assim, tudo prontinho, ferramenta local, olha, não, foram jogados. Cada um foi para um lugar, para o outro, mas não teve assistência nenhuma. Assim aconteceu com todos os imigrantes que vieram para o Brasil. Né? Também, o governo também não tinha condição de fazer tudo isso. Muitos grandes homens da história passaram por isso. Na página 33, segundo texto. Não fiques ansioso pensando em passar no exame. Pensa que a tua aprovação é um fato consumado. Parar para analisar? Onde está a causa de muitas pessoas serem reprovadas? É a ansiedade. Isso que eu já contei quando eu fiz o cursinho na GV, Fundação Getúlio Vargas.
o professor falou, olha, tem um aluno, ele é a quarta ou quinta vez que está fazendo o exame para vestibular. Mas o rapaz sabe tudo, só que no dia do exame ele fica muito nervoso, muito ansioso e acaba errando. No último exame, para não ficar nervoso, ele tomou calmante, mas ele continuou nervoso, muito ansioso, tomou uma segunda dose, dormiu no exame, perdeu o exame outra vez. Então o problema tem que trabalhar, não é questão do calmante, não, tem que trabalhar no inconsciente dele. Por que tanta inquietação, por que tanta ansiedade, por que tanta insegurança? E aí que se ele conhecesse Seicho Noye, ele faria um autossugestionamento, dizendo, eu vou ficar tranquilo, eu vou fazer um exame maravilhoso, vou responder com calma, ele educando o subconsciente, que vai responder com calma, que vai ficar tranquilo no dia do exame, chega no dia do exame e vai ficar tranquilo mesmo. Isso é uma forma que Emile Coué ensinou, fazer o autossugestionamento. Que Emile Coué, ele presenciou o Dr. Libo, e o Dr. Libo hipnotizava as pessoas para poder sugestionar aquilo que a pessoa precisava ouvir. Uma vez sugestionada, a pessoa, quando despertava, ela seguia aquele comando que foi sugestionado. Você não vai ficar nervoso. E realmente dava certo. Mas a falha nesse processo do Dr. Libo é que poucas pessoas conseguiam ser hipnotizadas. Não eram todos. Então era uma terapia que não dava certo, não era geral. Então, ele viu que o objetivo era gravar no subconsciente. E para gravar no subconsciente, a tabuada nos ensinou, não foi? Repetindo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Tinha que ficar repetindo. E gravamos no subconsciente. Foi por isso que ele falou, faça o autossugestionamento. Vai repetindo para você. Já vou ficar no dia de exame, vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Por isso que também muitos esportistas que aprenderam a fazer meditação, eles ficam visualizando, imaginando que no dia da competição eles vão proceder dessa forma, Então, gravou aquilo e chega no dia da competição, fica tranquilo e faz conforme ele mentalizou. Então, não fiques ansioso, que essa ansiedade, na verdade, é uma insegurança, então nós temos que domar, lembrando que o consciente pensa, eu quero passar no exame, mas o subconsciente não consegue se controlar. Vem aquele medo, aquela insegurança, o subconsciente começa a agir dessa forma. Então você tem que fazer o quê? Educar o subconsciente. Lembrando que consciente, que é a parte da mente que raciocina, que pensa, que analisa, que questiona, que é a parte científica da nossa mente, que é a parte que trabalha quando nós estamos acordados, que é apenas 5% da nossa mente, é o cavaleiro. E o subconsciente é o cavalo. O subconsciente não raciocina. O subconsciente não raciocina. Então, temos que jogar a informação daquilo que nós queremos. Daí, é importante vocês fazerem um teste. Pessoas que dormem em excesso, repetir 20, 30 vezes antes de dormir. Amanhã eu vou acordar a tal hora, amanhã eu vou acordar a tal hora, amanhã eu vou acordar. O subconsciente obedece. Eu, no momento, não uso despertador. Quero acordar às 4h30, 4 horas. Amanhã eu vou acordar 4 horas. Eu acordo 4 horas. Ele obedece. Você educou o subconsciente e ele faz isso. Né? Não fiques ansioso pensando em passar no exame. Então, aquela ansiedade, será que vou, será que não vou? Criamos karma pelo pensamento. Lembra que nós criamos karma pelo pensamento, pela fala e pela ação. Então, pense positivamente. Pense positivamente. Os filhos que foram educados com broncas, com xingamentos, você é burro, você é desastrado. Essas crianças que foram ouviram das mães, do pai, da mãe, você é burro, 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 ouvindo que é burro, não se torna um gênio. É diferente de Thomas Edison, né? Thomas Edison, a mãe dele, que foi professora, ela era canadense, viu que a forma como o professor dele estava tratando o filho na escola era um problema sério
para o futuro do Thomas Edison. Mas é burro, você é burro, não entende por que 2 mais 2 são 4. Mas Thomas Edison queria saber por quê, por quê, por quê. Então ela foi na escola, tirou o Thomas Edison e começou a dar aula em casa. E sempre procurando elogiar o filho, não criticar como o professor fazia. Então ela sabia que a criança é igual a um papel branco. Que você escrever vai ser assim. Falar que é burro, vai ser burro. Falar que é gênio, vai ser inteligente. Falar esforçado, vai ter motivação e vai ser um esforçado realmente, de acordo com o que nós falamos. Da forma como é educado, da forma como os pais tratam, da forma como os professores tratam o aluno, e eles acreditam em tudo que o professor fala, acreditam em tudo que os pais falam. As crianças acreditam no que os pais e que os professores falam. Então, a mãe Thomas Edison procurou suprir, eliminar aquela imagem que ficou das palavras do professor da escola. E ela passou a elogiá-lo, né? Até quando um dia que Thomas Edison fez um bonequinho de barro, mãe, o que eu fiz? Aí ela aproveitou o momento, você é um gênio, você é inteligente, olha que coisa maravilhosa. E falando com aquela ênfase, com aquela emoção, que você é um gênio, você é inteligente, olhando para os olhos do filho, ele acreditou. Por isso que ele falou, com a idade avançada, 70 e poucos anos, acho que eu tinha mais 80, porque 70 não é avançado, não. 70 e pouco ainda é jovem. Ele falou, tudo que eu fiz, eu sempre fiz pensando na minha santa mãe. Por quê? Ele sempre pensou em agradar a mãe, porque ele teve essa acolhida da mãe. Você é um gênio, você é inteligente. Como a mãe disse para ele isso, ele sempre procurou retribuir a mãe fazendo alguma coisa para a mãe. Por isso que ele deixou mais de 1000 patentes. E esse é o motivo que a Setionê, que o mestre fala na Setionê, nós criamos gênios. Mesmo a criança que era chamada débil mental se transformou em gênio, isso acontece. Mas isso não é suficiente, né? O fato de saber que o karma do pensamento, que o pensamento também é um karma, podemos criar o karma pelo pensamento. Isso não é suficiente. É preciso estudar mais do que os demais. Quem vai fazer exame não é somente pensar, eu vou ser aprovado no exame. Só isso não leva para aprovação, não. Pensar que vai ser aprovado, sim, mas tem que fazer a sua parte, estudar. Tem que estudar. E não estudar igual aos outros, estudar mais que os outros. Se estudar igual aos outros, vai continuar igual, vai empatar. Então tem que estudar mais que os outros. Por isso que eu recomendo, para quem está fazendo vestibular, não é estudar pensando em passar, mas estudar pensando em lecionar o que está estudando. Se você lê, estuda, pensando, eu tenho que dar aula sobre esse assunto, você vai ler o que está aqui, ainda vai pesquisar outros livros, vai procurar interessar mais sobre o assunto, ler outros, consultar mais outros livros, você vai ter um domínio do assunto. Mas se você só lê aquele livro para passar, você não tem domínio, você ainda é dominado pelo que está no livro. Mas se você lê aquele livro, mas outros livros, você não é dominado, porque você tem conhece aquele conteúdo e conhece outros que complementam aquilo que não está naquele livro. É aí que eu vejo que, quando eu fiz o curso de pós-graduação, os professores mandavam ler 3 livros. Então, eu falava, capítulo tal, esse assunto, 3 livros, 3 autores diferentes. E na semana seguinte, tinha que entregar um chamado paper, né? Aquela tesezinha. E o professor falava, se que você não concordou com o autor, pode criticar. Você tem que ser autêntico. Você fala, não concordo porque ele falou isso, quando que eu não concordo. E entregar o resumo do seu modo de ver, lendo 3 autores diferentes, o modo de ser. Então você passa a ter domínio do assunto. Esse é um assunto, é uma metodologia muito interessante, do que o professor só falar. O aluno está pensando, e daqui a pouco o Corinthians vai jogar. O pensamento dele voa, perdeu a atenção. Mas se ele tem que falar, se ele tiver que falar, ele está preparado? O ruído aqui, qualquer coisa, está incomodando. Fala, não, pera aí, deixa eu estudar. E aí é que ele passa a entender mais, né? Dominar mais. Eu lembro na empresa onde eu trabalhei, uma vez tinha um colega, o nome dele era Flávio.
Era um jovem rapazão assim, parecia bem alto, mas uma cara de moleque. E ele era engenheiro. Aí vieram os clientes, ele tinha que fazer a apresentação para 5 clientes. Aí alguém comentou, mas esse garoto vai querer ensinar a gente? Quando ele começou a falar, dar explicação, deu um show de explicação, um show, que todo mundo ficou assim, esse camarada conhece. Então, por isso que somente pela aparência julgar as pessoas é um engano, né? Ele tinha um conhecimento muito fora do normal, porque ele estudava muito. Continua, na página 33. Não esperes a compaixão dos outros. Não digas que estás sofrendo quando não estás. Se disseres, atrairás uma situação de sofrimento merecedora de compaixão. É isso, é um detalhe que o mestre chama muita atenção. Se você tiver autocompaixão, quer que todo mundo tenha pena de você, você vai ter uma vida desgraçada. Porque você quer que as pessoas tenham compaixão, então o seu inconsciente vai criar isso, não é verdade? Quem busca compaixão encontra sofrimento. O desejo de receber compaixão, o inconsciente cria uma situação para que ela sofra, aí vai concretizar o desejo dela. Todo mundo vai ter compaixão. Ah, coitadinho, tadinho. Não é isso? Preencha a tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Página 34. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. Eu estou colocando o trecho, dessa vez projetando, porque são textos curtos, tá bom? Mas no momento nós vamos seguir o livro, tá ok? Preenche tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. A vibração de alegria verdadeira ocorre quando há harmonia. Não é simples, vamos dar risada. Não. Se não tiver harmonia, esta vibração de alegria é falsa. Quando não tem harmonia, ninguém é feliz. Mas quando tem harmonia, aí sim a pessoa naturalmente é feliz. A harmonia se estabelece com perdão, com compreensão, com bondade, com o desejo de fazer o outro feliz. E aí que ocorre essa sinergia, né? Essa força do grupo, porque tem amor, tem bondade. Esta é a base da prosperidade e da saúde. Viver em paz e em harmonia com tudo e com todos. Por isso que uma das partes importantes que o mestre falava assim, um dos pontos importantes iniciais da Seitione é reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. É a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Esse é o ponto inicial. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, diz Deus, porque eu sou o amor. Aí sim eu vou estar presente. Não adianta chamar Deus com o coração que não está em harmonia. Se não tiver harmonia, não tiver amor, Deus não vai manifestar. A lei que diz semelhante atrai semelhante, prevalece sempre. Onde tem amor, Deus está presente. E onde tem amor, tem saúde, tem felicidade. Não é verdade? É isso que nós temos que fazer. Muitos empresários toleram desarmonia entre os diretores, entre os subalternos, entre os gerentes. Ficam tolerando a briga, a rivalidade entre gerentes. Ficam tolerando e fica aquele clima ruim. Mas eles não sabem que isso está causando sérios problemas para a empresa. Causam sérios problemas para a empresa. Da mesma forma, quando tem 2 sócios que estão sempre em guerra fria, desarmonia, a empresa não prospera. Ou se aparentemente pode ir bem, mas começa a acontecer problemas que vão dar dor de cabeça, acidente de trabalho e outras coisas mais. Projeção da mente em desarmonia. Tá certo?